pessoal, retomando aí química orgânica, essa aula agora é interessante porque eu vou trabalhar um pouco das formulações. E nas formulações, a gente tem observado o aluno, às vezes se confunde com algumas coisinhas, alguns detalhes, e ele tem que ser bem atencioso agora. Porque o que é uma fórmula, né? Uma fórmula é uma maneira de você representar a estrutura química daquele determinado composto. Então, vou dar um exemplo. Se você pegar aqui a fórmula da água, por exemplo, quando você pega a fórmula da água, é H2O. Então, H2O é a fórmula representativa da água. Isso quer dizer que essa molécula de água ela tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Na química orgânica, a gente trabalha basicamente com que elementos? Carbonos e hidrogênio. É lógico que a gente também trabalha com a ajudazinha do nitrogênio, do oxigênio, do enxofre e outros elementos que a gente diz que são o que a gente chama na química de heteroátomo, tá? Os heteroátomos aqui que a gente tem, nitrogênio, oxigênio e enxofre, esses heteroátomos eles têm uma característica interessante, mas eles se repetem, isso é importante. O cara diz, eu vou ter nitrogênio, oxigênio sempre. Mas a IUPAC, ela permitiu uma coisa específica para esse daqui, ó, carbono e hidrogênio. Esse aqui é o que a gente chama de base para que você trabalhe aí a química orgânica no ponto de vista de formulação. E isso é importante que a gente tenha essa noção da química de carbono, de hidrogênio, tal, nitrogênio. Então isso é importante. Essa base vai ser muito importante aí para o aluno não se atrapalhar na hora de formular. Então vamos lá. Aí o PAC disse, composto orgânico tem carbono e hidrogênio. Você pode esconder se você quiser esses carbonos. Mas antes de esconder, o aluno tem que dominar 3 fórmulas que são primordiais. A chamada fórmula estrutural, que a gente chama estrutural plana, que ela mostra todas as ligações. A fórmula condensada e a chamada fórmula molecular para composto orgânico. Então, a gente trabalha basicamente 3 formulações e o aluno tem que dominar isso daí. Quando a gente dominar essa parte, você tem que ter uma experiência na questão de o que é que eu posso esconder, quais são os átomos que podem esconder e o que é que pode estar de simbologia que vá de ser padronizado no mundo. Tipo, o IUPAC ela tem uma vantagem, é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Foi trabalhar a atomística, ele vai trabalhar esses mecanismos. Então, vamos entender isso aqui. Primeira coisa, eu vou colocar uma fórmula bem simples, que fica mais fácil da gente brincar com ela aqui, tá? Então, eu vou colocar uma cadeia carbônica com 5 carbonos, ó. E eu vou colocar aqui os hidrogênios. Então, por que eu estou colocando os hidrogênios periféricos? Porque hidrogênio, pessoal, ele nunca fica entre os átomos de carbono. Hidrogênio não fica entre átomos de carbono. Porque hidrogênio só pode fazer ligações simples. Se ele ficar entre átomos de carbono, no mínimo ele tem que fazer 2 ligações. E a configuração eletrônica dele não permite que você faça essas 2 ligações. Então, o que a gente trabalha aqui? Eu tenho aqui, de um modo geral, uma cadeia que está mostrando todo o seu esqueleto, toda a sua estrutura. Por isso que isso é chamado de fórmula, ó, fórmula estrutural plana. Então, eu tenho aqui a chamada fórmula estrutural plana. Então, eu mostro a estrutura. Só que eu posso, por exemplo, essa é uma fórmula mais detalhada, porque você aí mostra as estruturas, dá para ver se tem ligação π, sigma. Nesse caso aqui, eu posso deixar isso mais simplificado. É o que a gente chama de fórmula condensada. Ó, essa é a fórmula condensada. Então, eu posso simplificar isso mais. Como? Eu pego aqui, ó, eu tenho um carbono com 3 hidrogênios. Esse carbono está ligado com 3 hidrogênios. Então, eu venho aqui e faço assim, ó, CH3. Aí, pego essa tração, ó, essa ligação. Você não esconde as ligações entre os carbonos. Você até pode esconder, mas não deve, mas pode esconder. Tracinho, esse carbono tem 2 hidrogênios, fica CH2. Tracinho aqui, CH2. Tracinho aqui, ó, CH2, tracinho no final, CH3. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos.
Então, eu tenho aqui os 5 carboninhos aí, todos eles aqui estão condensados. Mas eu posso condensar ainda mais se eu quiser. Eu pego aqui, ó, faço CH3, tracinho, aí abro um parênteses, porque eu tenho CH2 3 vezes. Ó. Coloco CH2, aí coloco o número 3, porque eu repeti 3 vezes, CH3. Então, essa é uma fórmula chamada fórmula condensada. Tem alguns autores que colocam assim, por exemplo, CH3, aí abre aqui, ó, CH2, 3, CH3. Ele condensa ainda mais porque ele esconde essas ligações. Pode acontecer? Pode. Entendeu? Então, cuidado com relação à fórmula condensada. E, por último, a gente estuda a fórmula mais simples que tem, que é a chamada fórmula molecular. Na fórmula molecular, o que importa são a quantidade de átomos. Por exemplo, eu tenho aqui 5 carbonos, então fica C5. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Ó? 6 com 4, 10. C5H10. Então, eu posso trabalhar basicamente 3 fórmulas. A fórmula estrutural plana, fórmula condensada e a fórmula molecular. Agora, a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela faz o seguinte, ela consegue aí, ó, ocultar o carbono e o hidrogênio da estrutura. Ele pode, por exemplo, esconder o carbono e o hidrogênio. Quem é que nunca viu, por exemplo, aquelas fórmulas que são assim, por exemplo, ó, um tracinho desse jeito? O cara chega assim, parece uma linha, né? Que a gente chama fórmulas de linha. Tá aqui as fórmulas e o aluno diz: "Oxente, isso é uma cadeia carbônica?" É. O que foi que ele escondeu aí? Ele escondeu carbono e escondeu hidrogênio. Mas aqui, ó, professor, como é que eu vou saber quem é carbono e quem é hidrogênio? Quando ele não diz de ninguém, a prioridade é que seja um carbono, porque se fosse um hidrogênio, ele fazia assim, ó. Quando é um hidrogênio, ele diz, ó, ali não é carbono, é quem? É um hidrogênio. Mas aqui nessa ponta ele não colocou ninguém, aí é carbono. Então, se eu tenho 2 átomos que eu posso esconder, como é que eu vou saber quem é quem? Simples. Se for hidrogênio, ele diz se é hidrogênio. Mas se ele não disser que é ninguém, é porque, obrigatoriamente, quem é a prioridade? É o carbono, até porque a química orgânica está estudando quem? O carbono. É isso que eu quero que vocês entendam nesse procedimento. Então, vamos lá. Como seria uma fórmula química aí dessa estrutura? Vamos lá. Aqui você tem, ó, um carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono. Completei os carbonos. Nessa daqui, ó, aqui é um carbono, aqui é outro carbono. Toda junção é carbono, ó, carbono, carbono. Aqui já tem hidrogênio, não vou mexer. Aí você vai lembrar daquela primeira aula que a gente falou sobre o carbono ser tetravalente. Então, o carbono ele tem essa característica, ele consegue ter aí, nesse caso, 4 ligações aí que são permitidos que você tenha esse comportamento. Então, o que é que vai acontecer ali? Nesse caso ali, e nesse outro aqui, eu preciso saber quantos hidrogênios tem. Eu vou usar a marcação vermelha para ficar mais fácil. Eu tenho aqui um carbono com uma ligação, tá vendo? Então, para 4, falta 3. Então, você raciocina dessa maneira. Aqui eu tenho um carboninho que está ligado aqui, ó. Esse carboninho está ligado aqui e ele já tem 2 ligações, que são, cada traço desse é uma ligação. Se for dupla é 2, se for tripla é 3. O que acontece? Eu já tenho 2 ligações, preciso só de mais 2 para ficar com 4. Aqui eu tenho uma ligação dupla e 2 simples. Então eu tenho aqui dupla com 2 simples, eu já tenho completo. O tetraedro está completo aqui. Aqui eu tenho 2 ligações simples com mais 2, 4. Aqui eu tenho uma ligação para ficar 4, falta 3. Então qual seria a fórmula desse composto? Bem simples, ó. C, que é o pretinho com 3, CH3, tracinho, aqui C com 2, CH2, de vermelho é os hidrogênios. Aqui tem um carbono, uma dupla com oxigênio, tá vendo? Por que não pegou hidrogênio aqui? Porque já está completo, ó. 1, 2, 3, 4. Tracinho, aí aqui eu tenho CH2, tracinho no final aqui,
CH3. Olha o tanto de informação que eu simplifiquei fazendo esse sistema de linha. Então, é muito comum no Enem, nas fórmulas químicas dos compostos, na literatura, nos artigos científicos, a gente usar muito esse mecanismo. Então, isso é importante aí para que você domine bem essa parte. Vamos fazer essa daqui, do mesmo jeito. Ó. Aqui pega 3, por que pega 3? Porque já tem uma ligação. Esse daqui já tem 2 ligações, precisa de 2. Aqui está completo, ó, 1, 2, 3, 4, aqui pega mais 2 e aqui é hidrogênio. Entendeu? Então seria 1, 2 com mais 1 que tem aqui. Então qual seria a fórmula aqui? CH3, tracinho aqui, ó. CH2, tracinho aqui, C dupla O, tracinho CH3, porque eu tenho 2 com mais esse hidrogênio, 3. CH3. Então, quimicamente falando, não é difícil de você encontrar essas estruturas aí. É só o aluno ter esse cuidado. Outra coisa que pode acontecer é, às vezes, você tem um comportamento assim, ó. Deixa eu mostrar aqui um sistema que pode acontecer com vocês. Às vezes você encontra nos compostos químicos 2 representações. Um achuradozinho aqui, bem escuro, e esse pontilhado. Isso daqui quer dizer que ele está para frente. É como se ele tivesse projetado aqui para frente. Ó. E esse aqui quer dizer que ele está atrás. Atrás. É como se ele tivesse projetado para dentro do quadro. É como se você pudesse visualizar ele desse seguinte formato, um para dentro e o outro para fora. Esse pretinho está mostrando que o átomo está na sua projeção frontal, ele está saindo do quadro. Esse daqui ele está entrando no quadro, aí a gente usa essa simbologia. Muita gente pensa que é outro tipo de coisa, é alguma coisa que, é isso aí que vai ser a chave do problema. Não, isso é uma questão geométrica. Isso é uma maneira geométrica dele trabalhar esse procedimento. E isso é importante para que você tenha esse cuidadozinho na hora de se trabalhar aí. Então, isso é muito fundamental, muito importante na hora de ver isso daí. Tá ok? Então, a gente tem essas estruturas também na fórmula química. Outra coisa que ele fala, a gente usa muito o negócio, os alunos às vezes têm uma dúvida quando ele fala assim, fórmula mínima. É isso, o cara diz, qual é a fórmula mínima? O cara, gente, tem esse negócio de fórmula mínima, é como quem você economiza. Vou dar um exemplo aqui da glicose. Se você pegar a glicose é um composto orgânico. E a fórmula dela é C6H12O6. Por exemplo, isso daqui é o que a gente chama de fórmula molecular. Fórmula molecular da glicose. A glicose, ela é um composto orgânico, né? A glicose, ela é produzida por a planta, a partir do mecanismo de fotossíntese. Então, a glicose está muito comum, glicose e frutose, né? Eles têm diferenças nos grupos funcionais, a glicose é um aldeído, a frutose é uma cetose. Você tem aqui glicose, que tem fórmula molecular C6H12O6. Essa é a fórmula molecular dela. Se você pegar a fórmula estrutural, ela vai ter todos esses desenhos, ela na verdade ela é uma cadeia fechada, tem toda uma estrutura, né, com 6 carboninhos, 6 oxigênios, formando as hidroxilas e formando lá o grupo do aldeído, que é uma extremidade, que a gente vai ver isso lá na frente nas funções. Se você observar, isso é a fórmula comum, mas eu posso ter a fórmula mínima da glicose, ou uma fórmula mínima de um composto? Toda vez que for perguntado para você sobre qual a fórmula mínima do composto, tu vê a multiplicidade. Existe múltiplo aqui? Existe, 6 e 12 são múltiplo. Então, se eu dividir toda essa fórmula por 6, eu vou ter uma fórmula mínima que vai representar a estrutura. Qual seria? 6 dividido por 6 dá 1, então vai ficar 6. 12 dividido por 6 dá 2, CH2, e 6 por 6, 1, CHO. Essa daqui é o que a gente chama de fórmula mínima. Então, tu vê apenas essa possibilidade de simplificação. Aí ele usa esse termo fórmula mínima, que é a maneira na qual você representa os componentes que fazem parte daquele composto químico, utilizando o menor coeficiente inteiro. Tem que ser inteiro, que é uma maneira de padronizar, até para fazer sentido. Professor, mas aí a fórmula já tem um número inteiro, que é o mínimo, que é o número 1. Então, você
pode afirmar que esse composto ele não possui fórmula mínima. A fórmula molecular é igual à fórmula mínima. Pode acontecer? Pode. Você viu que, nesse caso, a fórmula molecular é diferente da fórmula mínima. Mas se eu pegar, por exemplo, a molécula de água. A molécula de água, se você observar, a fórmula molecular dela e a fórmula mínima é a mesma. Por quê? Porque já existe o número 1 aqui, 1 oxigênio. Como é que eu vou simplificar mais para colocar fracionado? Então, não vou trabalhar uma representação mínima, aí sim fracionado. Nesse caso aí eu tenho que trabalhar ele fracionado. Isso é importante na hora de se trabalhar isso daí. Então a gente tem aqui a água sendo diferente, né? O caso igual e já a fórmula molecular ali sendo diferente. Captaram o que quer dizer uma fórmula mínima? Cuidado com isso, não se assusta, é fácil de se trabalhar isso daí. Ok? Então, na próxima aula a gente vai trabalhar essa questão dos grupos e o que é uma função química. Então, eu vou apresentar para vocês os grupos funcionais. Ok? Até a próxima.